Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou a Tainá Mendes, sou professora de História e todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo. Então a gente tem sempre aqui o universo da história para vocês. Personagens históricos, história geral, história do Brasil, curiosidades, dicas para você poder estudar, passar na sua prova, no Enem, no vestibular, fazer o seu trabalho e muito mais. Aproveita e me segue lá no Instagram, que é o @TaiBritoMendes, e o de sempre. Curte, comenta, compartilha, deixa aqui sugestões das próximas videoaulas que você quer ver aqui no canal. E é isso. Agora, avisa os dados, vem comigo, pega papel e lápis e partiu, vambora pro vídeo. Gente, seguinte, a videoaula de hoje é sobre a Idade Média. Então, assim, a Idade Média foi um período histórico que durou basicamente 1000 anos, então é muita coisa para eu trazer em apenas uma videoaula. Então, a aula vai ser dividida em duas partes. Então, hoje a gente vai falar sobre a Alta Idade Média e semana que vem continuaremos a tratar da Idade Média e vamos tratar da parte final, que é a Baixa Idade Média. Então, vambora, vem comigo, vamos aprender aqui tudo sobre Idade Média. Como eu já adiantei, foi um período histórico que durou, gente, praticamente 1000 anos, do século V ao século XV. A Idade Média, gente, ela é marcada, ela começou com a queda do Império Romano do Ocidente. O que acontece? Os povos bárbaros, como os francos, os germânicos, os visigodos, eles invadiram o Império Romano do Ocidente, beleza? E aí, nisso, as cidades ficaram todas acabadas, todas destruídas. E aí a galera vai pro campo, já vou falar o que vai ser a Idade Média, mas isso aí é o início da Idade Média, tá certo? Com essa invasão aí dos povos bárbaros no Império Romano do Ocidente. E o fim da Idade Média, o marco que a gente tem, é no ano de 1453, com a tomada de Constantinopla. Constantinopla, gente, faz parte da Europa, é onde hoje fica a Turquia, e Constantinopla foi tomada aí pelos turcos. Isso vai marcar o fim da Idade Média no ano de 1453. Então a gente tem aí coisa pra caramba pra estudar. Gente, vem comigo. 1000 anos, muita coisa, né? Como eu tô falando aqui. Então a gente vai dividir na Alta Idade Média, que é a nossa aula de hoje, tá? O foco da nossa aula de hoje, que vai do século V ao século X. E depois, gente, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XIV, que é o que a gente vai ver na outra videoaula, né? Na semana que vem. Gente, vou falar aqui as principais características da Alta Idade Média e depois a gente vai tratar sobre o feudo, o feudalismo, né? Que é a base aí, é toda a Idade Média, se a gente pode resumir assim. Então, vamos lá, gente. O que acontece, gente? Foi na Idade Média, né, que muitos países, né, se formaram, né, se construíram. Como, por exemplo, a França, a Inglaterra, né, Portugal e Espanha. Esses países se consolidaram, se formaram aí no período medieval, tá certo? A gente também tem de marco, gente, as primeiras universidades. Outra coisa muito importante que aconteceu vai ser o predomínio do catolicismo, né? A Igreja Católica surge, se firma, vira a instituição mais poderosa e tem reflexos até o dia de hoje. Segura aí que a gente já vai ver como que aconteceu isso daí. Gente, outra coisa muito importante que acontece aqui dentro da Alta Idade Média é o nascimento do islamismo. O islamismo, gente, vai surgir entre o século 7 e 8, tá? Dentro aí da Idade Média. Vai surgir na Arábia e vai se expandir rapidamente pelo norte da África, pela Ásia e por algumas partes, tá, da Europa, como a Península Ibérica. E muitos reinos, a gente vai ver muitos reinos católicos, né? Sobretudo quando a gente estudar lá as cruzadas, vão invadir aí o espaço dos muçulmanos. E a gente vai começar agora, né, com a principal característica aí da Idade Média, que é o feudalismo, tá certo? Então, vambora, anota tudo que feudalismo é um tema longo, é um tema que rende. Gente, o que acontece?
Lembra que eu falei que a Idade Média vai surgir com a invasão dos povos bárbaros? Os povos bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, né? E, por causa da invasão, vão destruir aí as cidades todas, né? Chegam lá fazendo oba-oba, guerra. Bárbaros, o nome já diz, então vai invadir e vai deixar as cidades devastadas. Com isso, o que acontece? A população migra para o campo. A gente vai ter aí uma ruralização. E aí, gente, o que essa galera vai fazer? Vai trabalhar no feudo. O feudo, gente, são pedaços de terra, né? São grandes latifúndios que o nobre, né, o rei, dá aí para um nobre, que no caso é o senhor feudal. Ele vai ganhar aí esse pedaço de terra, né, que ele vai construir o feudo do rei, e aí vai precisar de mão de obra para trabalhar, né? Uma mão de obra servil. É o servo que vai trabalhar no feudo. O servo, gente, ele não é escravo, mas assim, basicamente acaba sendo. Não é escravo de estar preso, de tomar chibatada, nada disso. Mas assim, ele acaba ficando ligado ao senhor feudal, porque ele tá ligado à terra. Porque o servo vai pagar uma série de impostos e vai ter que cumprir uma série de obrigações com o senhor feudal. Eu já vou aprofundar essa questão aí quando a gente falar, né, das camadas sociais. Gente, então como eu falei, tem essa relação servil, né, entre o servo e o senhor feudal. É importante a gente lembrar, gente, que aqui no feudalismo a gente tem uma sociedade estamental, ou seja, é praticamente impossível você trocar de classe social, né? Então, assim, por mais que você trabalhe, estude, se esforça, nasceu nobre, pô, beleza, tu vai morrer nobre. Agora, nasceu servo, não adianta o quanto que você trabalhe, você vai continuar sendo servo, né? É muito difícil, é praticamente impossível você mudar de classe social. Gente, os feudos, eles eram protegidos. Tinham cavalheiros que cercavam, que protegiam todo o feudo. Aliás, esse era um dever do senhor feudal, proteger ali os seus servos, né? Dar segurança para os seus servos. Outra coisa muito, muito importante da Idade Média que a gente tem que saber é que o poder era descentralizado. Existia o rei, tinha a figura do rei. O rei, gente, o que acontece? Ele tinha lá o seu poder político, mas ele tinha mais prestígio. E assim, o poder era descentralizado porque cada senhor feudal vai mandar no seu feudo, vai criar suas próprias regras, vai fazer a sua justiça, tem os seus exércitos, né? Então o poder não é concentrado nas mãos do rei, né? O poder aí fragmentado. Gente, tudo vai acontecer dentro do feudo. Então assim, tem feudos que chegam até rios, tá? Não são todos, mas alguns cortam o rio aí dentro do feudo. No feudo tem bosque, tem a casa, né, do senhor feudal, né, que pode ser uma casa grande, pode ser um castelo, tem o moinho, tem o galpão, tem bosques, né, tem os locais destinados à plantação, tem também cemitério, que é dividido, tem o cemitério do servo e tem o cemitério do senhor feudal, né, dos nobres, que vai ser enterrado aí o senhor feudal e os membros da família dele. Tem também a igreja, que também vai ser dividida, a gente vai ter a igreja do servo e a igreja do senhor feudal, né, e da família dele. Então, assim, o feudo, ele é muito grande, tudo vai acontecer dentro dos feudos. Gente, vamos falar agora sobre a pirâmide social, como é que era a sociedade dentro aqui desse período da Alta Idade Média, né? Então, assim, lá no topo da pirâmide a gente tem o clero, tá? Que é a Igreja Católica. No meio, abaixo, nós temos a nobreza, né? E no fim da pirâmide, na base, a gente tem os servos. Vou começar falando aqui, gente, daqueles que estão no meio, né, da pirâmide, que é a nobreza. Gente, os nobres também eram conhecidos como bellatori, ou seja, eles faziam guerra, eles tinham a função militar. O senhor feudal que podia declarar a guerra, mas também selar a paz. Os nobres eram donos dos feudos, né, dos pedaços de terra. Os nobres, gente, podiam comercializar entre si, né, fazer comércio com os reinos vizinhos. A gente tem que lembrar, né, que a economia, a base, né, da economia feudal, né, era uma economia de subsistência. Você plantava ali, você fazia o necessário para você viver. Mas aquilo que sobrava, somente o senhor feudal poderia comercializar. O servo jamais. Tinha senhores feudais que tinham seu próprio exército. Também a nobreza, gente, o senhor feudal, era responsável
por administrar a justiça, né, dentro do seu feudo, tá beleza? Gente, vambora falar agora lá, ó, do topo da pirâmide, o clero, a Igreja Católica. Aqui, gente, a gente tem os oratores, ou seja, são aqueles que oram, né? São os que rezam. A função, o trabalho dessa galera aqui é rezar. Então aqui a gente tem a Igreja Católica, né? A gente tem um poder absoluto da Igreja Católica, um poder universal da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica, ela vai atuar em todos os campos, tá? Da sociedade medieval. A Igreja Católica era muito rica e muito luxuosa, isso tem reflexos até hoje, né? Eu, por exemplo, moro aqui no Rio de Janeiro, você vai no centro do Rio, a gente tem igrejas lindas, com esculturas perfeitas, com ouro, sabe? Basta você ir em Tiradentes, assim, as igrejas todas de ouro. Então, assim, séculos e séculos depois, a Igreja Católica vai permanecer aí com esse luxo que surge na Idade Média. É também, gente, aqui nesse período, na Idade Média, que a Igreja Católica é a maior proprietária de terras de toda a Europa. A Igreja Católica é muito rica e, inclusive, ela tinha o seu próprio exército. A gente também vai ter os mosteiros medievais, tá? Que é o espaço onde os monges estudam, aprendem. A gente vai ter universidade, né? Que é o que os monges podem frequentar. A produção intelectual vai estar centrada, né? Vai estar concentrada nas mãos aí da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica que vai ter o controle da produção científica, né? Inclusive queimou livros, teve o Tribunal do Santo Ofício, foi a Igreja Católica que mandou uma galera pra fogueira. Então, assim, a Igreja Católica, né, vai ser muito importante e muito significativa aí na Alta Idade Média. E por fim, a gente tem os servos, né, que são conhecidos como o laboratori, né, que são aqueles que trabalham, né, que pegam uma labuta, pegam um batente no serviço pesado. É importante a gente lembrar, gente, que o servo ele não tem a terra, ele vai trabalhar para o senhor feudal, ele vai morar no feudo do senhor feudal, mas nada ali é dele, tá? A função do servo é trabalhar. Gente, o servo ele também, ele tá sempre devendo, sempre endividado, ele paga altos impostos, né, ao senhor feudal. Mas em troca ele tem a proteção de poder morar ali naquele feudo e tá ali protegido, né, de invasões, de guerra, né, esse tipo de coisa, tá certo? E para finalizar a aula, gente, eu vou falar para vocês da estrutura, né, do feudo. O que a gente tem no feudo, né? Eu adiantei, falei em tópicos, agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Gente, dentro do feudo, a gente tem uma coisa chamada manso senhorial, que é onde fica, gente, a casa ou o castelo do senhor feudal, né, e da família dele. É também, gente, no manso senhorial que vai ser produzido tudo que aquele senhor feudal precisava para ele e para sua família. Já o manso servil é o espaço do servo, é onde a gente vai ter as casas, né, dos servos, né, que são muitas. E aqui, gente, vão ser desenvolvidos os produtos para necessidade dos servos. A gente tem também o manso comunal, né, como o próprio nome já diz, né, de comum, né, que vai ser um espaço para os dois, tanto para os nobres, né, para o senhor feudal, como para o servo. É nesse espaço, gente, onde ficava o pasto para os animais. É nesse espaço também que ficava o galpão, que era onde você podia armazenar os grãos, né, os alimentos, e também onde você cultivava a plantação. A gente tinha também, gente, duas coisas muito importantes, que era o forno e o moinho, tá? Isso tinha em todos os feudos. O moinho, gente, ele transformava o grão em farinha. E o forno, né, servia para assar os alimentos. E aí, gente, o servo usava, mas mediante o pagamento de uma taxa. Quer dizer, o servo estava ali, ó, o tempo todo trabalhando, pagando para o senhor feudal. Era realmente, né, uma loucura. Ficava aí nesse ciclo o tempo todo. E também a gente tinha bosques dentro do feudo, né? Mas somente o senhor feudal poderia caçar. O servo, ele não tem esse poder. Gente, para fechar, vamos falar um pouquinho do comércio, porque assim, a atividade comercial na Idade Média, ela não deixou de existir. Diminui consideravelmente, porque agora com essa ruralização da sociedade, né, a galera vivendo no campo e não nas cidades, realmente cai muito
o comércio, mas o comércio continua a existir. O comércio vai ser praticado somente entre nobres, de senhor feudal para senhor feudal, que vai comercializar aí com os seus vizinhos. Então essa é uma coisa importante, né, que a gente não pode errar, não pode se confundir. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Eu espero que nesse resumo bem rapidinho, né? Porque não dá tempo aqui da gente falar tudo, mas que eu tenha conseguido trazer os pontos mais importantes e tenha esclarecido as suas dúvidas. Então já deixa aqui o seu like, as suas dúvidas, os seus comentários, as suas sugestões. Segue lá no Instagram, que é o @ThaiBritoMendes. E semana que vem a gente volta com a Idade Média, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, tá? Então aguarda aí o fim dessa aula que tá vindo mais coisa boa por aí. Beijo grande, ótimos estudos, uma excelente semana pra vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!